senhores, vamos lá, um bom dia. Nós vamos iniciar falando agora do ciclo do nitrogênio, tá? Que a gente finalizou a aula falando sobre composição do ar e os ciclos naturais, então vamos falar dos gases constituintes desse ar, porque cada gás tem um ciclo diferente. E o primeiro gás que nós vamos falar é do ciclo do nitrogênio. Abram, por favor, o livro didático de vocês na página 34, tá? Então vamos lá, vamos iniciar a leitura do conteúdo. Nitrogênio é o gás presente em maior quantidade na atmosfera, né? Nós já sabemos que ele está presente com 78% da porcentagem de gases na nossa atmosfera. No entanto, quando respiramos, o nitrogênio entra e sai do nosso organismo quase sem sofrer alteração. Isso ocorre porque não conseguimos assimilá-lo. Então, qual a importância do gás nitrogênio para os seres vivos? Ele é fundamental no crescimento de plantas e animais, participando da composição de substâncias essenciais para o desenvolvimento e o crescimento dos seres vivos, como as proteínas. A fixação do nitrogênio atmosférico também pode ocorrer por meio da energia dos raios da atmosfera, gerando substâncias nitrogenadas que são carregadas ao solo pela ação das chuvas que ficam disponíveis para a absorção das plantas. A maioria dos seres não consegue absorver o nitrogênio na forma gasosa. O nitrogênio do ar somente é absorvido por algumas bactérias por um processo chamado de fixação. Muitas dessas bactérias vivem associadas a raízes das plantas chamadas leguminosas, como o feijão, a ervilha e a soja. As bactérias fornecem parte do nitrogênio que absorvem para a leguminosa. Os animais, ao se alimentarem dessas plantas, adquirem o nitrogênio. Além de obterem o nitrogênio diretamente pela ingestão das plantas, os animais obtêm nitrogênio quando se alimentam das proteínas de outros animais. Então, pessoal, o nitrogênio ele é absorvido principalmente pelas raízes de leguminosas, tá? Que são as plantas. Por quê? Porque essas raízes elas conseguem fixar o nitrogênio. E aí, fixando o nitrogênio, ela consegue absorver uma parte desse nitrogênio e ele só vai chegar aos animais quando esses animais se alimentarem dessas plantas e os animais que se alimentarem dessas plantas servirem de alimentos para outros animais através das cadeias alimentares que a gente já falou anteriormente, tá? Então, todos os seres vivos depois de mortos sofrem a ação dos decompositores e o nitrogênio que formava seu corpo volta para o solo, onde outros tipos de bactérias desenvolvem esse gás da atmosfera. Então, pessoal, esse nitrogênio que está presente no nosso corpo, ele é devolvido para o solo quando nós, seres vivos, morremos e sofremos a ação dos animais decompositores, que são os fungos, as bactérias, tá? Então, utiliza-se a letra N para representar o elemento químico nitrogênio e N2 para representar o gás nitrogênio. Então, se você utiliza só a letra N, é o elemento nitrogênio, tá? Que a gente vai estudar mais à frente lá no nono ano na tabela periódica. E se você utiliza a sigla N e acompanhado de um doisinho, aí sim é o gás nitrogênio que nós estamos estudando e que realiza o seu ciclo na natureza, tá? Saiba mais. Você sabe por que os agricultores costumam alternar o plantio de culturas de cana-de-açúcar e milho com culturas de feijão? O feijão é uma planta leguminosa e abriga bactérias do gênero Rhizobium em suas raízes. Essas bactérias fornecem parte do nitrogênio que absorvem para a planta construir suas proteínas. Assim, o feijão não necessita de muito nitrogênio do solo. Quando ocorre a colheita do feijão, os restos de plantas são deixados no solo para a sofrer ação das bactérias decompositoras. O nitrogênio que fazia parte do corpo da planta agora estará disponível no solo para as plantas que não têm as bactérias em suas raízes, como o milho. Essas técnicas, chamadas de rotação de culturas e adubação verde, reduzem o consumo de fertilizantes industriais na agricultura. Então, pessoal, o feijão, como ele é uma leguminosa, ele tem uma facilidade muito grande de absorver o nitrogênio. Então, quando ele absorve o nitrogênio, ele não precisa retirar esse nitrogênio do solo, tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam o resto de feijão, depois da colheita, o resto da planta, e jogam no solo. Assim, o resto da planta do feijão vai servir de fonte de nitrogênio para outras plantas, como por exemplo o milho. Aí nessa técnica que uma planta ajuda na colheita de outra, ou ajuda na formação de outras colheitas, no caso o resto do feijão vai ajudar na formação da colheita de milho. Isso a gente chama de rotação de culturas ou adubação verde. Então a gente utiliza o resto de outra espécie de planta para ajudar na formação de outras culturas de plantas. Ok? Então, pessoal, isso é a aula sobre o ciclo do nitrogênio. Eu vou
juntamente com essa videoaula, eu vou passar uma outra videoaula mostrando o ciclo para vocês, para ajudar mais a desenvolver a mente de vocês em relação a esse conteúdo. Pessoal, para casa, o ciclo do nitrogênio ele possui 4 etapas, tá? Que são a fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Quero que vocês façam no caderno, tá? Explicando cada uma dessas etapas, tá? Para quando a gente voltar para a sala de aula. Não esqueçam, eu vou reforçar nos comentários, mas assistam a aula e façam essa atividade, por favor.